E nós vemos já no início, né, lá no comecinho da igreja, no primeiro século, nós já encontramos um pequeno escrito, né, chamado de Didaquê, está aqui na minha mão, você pode ver, Didaquê, que é o catecismo dos primeiros cristãos, né, o catecismo lá dos apóstolos. É claro, não foi escrito pelos apóstolos, hoje os estudiosos já sabem que esse primeiro escrito ele é uma reunião, não é, de ensinamentos orais que circulavam entre as primeiras comunidades, lá do primeiro século. Então a gente está falando ali do ano 90, 80, 90, já era um ensinamento que a igreja, o primeiro núcleo da nossa igreja, já tinha e que já circulava, né? É muito interessante se você tiver realmente interesse de conhecer, né, essa primeira doutrina, né? Ele fala, por exemplo, aqui sobre a celebração, fala sobre a vida comunitária, os verdadeiros e falsos pregadores. Eu estou lendo alguns subtítulos aqui para você, né? Falando a respeito da perseverança. Então nós temos aqui esse primeiro ensinamento, chamado de Didaquê. Depois, muitos anos mais para frente, é claro, né? A igreja, eu vou falar aqui, claro, de uma maneira bem resumida, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas a igreja depois, lá no Concílio de Trento, então a gente sabe que nós tivemos aí os protestantes, né, que apareceram lá no século XVI, né, com Martinho Lutero, Calvino, e eles fizeram essa revolta dentro da igreja, não é? Eles se rebelaram lá contra a igreja, contra o Papa, romperam com a igreja católica, e a igreja entendeu que era necessário dar uma resposta, né, a esta revolta, né? E a igreja então fez um concílio chamado de Concílio de Trento, porque foi realizado na cidade de Trento, lá na Itália. E aí, neste concílio, a igreja reafirmou, né, os seus dogmas de fé, o seu ensinamento, a sua doutrina. A igreja, o Papa se reuniu com os bispos de todo mundo para justamente reafirmar a doutrina católica. Diante da ameaça protestante, a igreja precisava dar uma resposta. Então, foi um concílio que durou muitos anos, e aí, a partir deste concílio, surgiu um catecismo muito especial, que é esse que está aqui nas minhas mãos, como você pode ver, chamado o Catecismo Romano, ou o Catecismo do Concílio de Trento, né? Então esse Catecismo Romano é uma obra maravilhosa, uma obra fantástica. Inclusive no nosso novo catecismo há diversas citações do Catecismo Romano. Nesse Catecismo Romano aqui nós encontramos a doutrina da igreja de uma maneira bastante organizada, muito bem sistematizada. Então a gente tem lá, né, a primeira parte que fala sobre a fé, depois nós temos a moral, depois nós temos a celebração dos sacramentos e a oração do Pai Nosso, né? Então ele está organizado justamente dessa maneira. E este catecismo ele norteou a vida da igreja durante quase 500 anos, né? Vocês verem a importância do catecismo do Concílio de Trento, o catecismo romano. Ele ficou aí na igreja trazendo todo o seu ensinamento por quase 500 anos. Olha quantos santos na igreja viveram, né? Viveram aí debaixo desse guarda-chuva do catecismo romano. 500 anos, é muito tempo, né? Então, aqui no Brasil, quando tudo começou a acontecer, né, o Brasil foi descoberto, e aí os nossos queridos jesuítas vieram para cá e evangelizavam, a referência que nós tínhamos nos primeiros séculos aqui do nosso Brasil era justamente o Catecismo Romano. Então, a igreja tinha esse catecismo como a sua obra-prima, não é? Bom, depois nós tivemos ainda um catecismo também muito importante, baseado no Catecismo Romano, que é o Catecismo de São Pio X, que está aqui na minha mão também, né? O grande catecismo, o pessoal chama, né? Grande Catecismo de São Pio X, um grande papa, um papa muito santo, um papa maravilhoso, e ele então criou um catecismo com perguntas e respostas. Era muito interessante, né? Esse catecismo é muito interessante porque ele é todo inteirinho em perguntas e respostas. O que é a fé? Né? Então você tem lá a questão, o que é a fé? Aí vem a resposta. Quem é Deus? Aí vem a resposta. Né? Quem são os anjos? Tarará. Qual a missão dos anjos? Então ele é todinho assim. É muito interessante para usar com as crianças também. Vale muito a pena. Né? Mas aí o que aconteceu? Nós tivemos, na década de 60, né? 1961, 62 ali, nós tivemos um evento muito importante na Igreja Católica chamado Concílio Vaticano II. Foi um concílio gigante, talvez o maior concílio que a igreja já teve
né, e reuniu os bispos do mundo inteiro. Inclusive você pode encontrar no YouTube aí alguns vídeos que mostram toda a abertura do concílio. É muito interessante, é bonito de ver. Então são bispos do mundo inteiro que se reuniram com o Papa João XXIII, quem conclamou aí, né, quem convocou esse concílio, para que a igreja pudesse então melhorar a sua comunicação com o mundo, né, levar a evangelização de uma maneira mais atualizada para o mundo, né. Foi aí, por exemplo, que nós tivemos essa mudança na missa, que era celebrada toda em latim. Então foi permitido que a missa fosse celebrada no seu idioma, no idioma de cada país. Então aí a missa em português, em inglês, né, em francês. Isso foi muito, muito importante também dentro da igreja. E diversas outras mudanças que a gente já sabe. Bom, acabou o concílio, passaram-se os anos. Nós tivemos então, lá no ano de 1978, a eleição de um grande papa, que você conhece muito bem, chamado Papa João Paulo II. Karol Wojtyła, um polonês que é santo, um homem santo, né, que foi escolhido então para ser o sucessor de São Pedro. E no ano de 1978, o nosso querido Papa João Paulo II assumiu, sentou-se no trono de Pedro e teve um trabalho missionário e de evangelização fantástico dentro da igreja. O que aconteceu? Teve um sínodo, que é também uma reunião menor de bispos, e depois desse sínodo, os bispos pediram para o Papa João Paulo II um novo catecismo. Eles disseram o seguinte: olha, a igreja tem o catecismo romano, o catecismo lá do Concílio de Trento, e esse catecismo já está completando quase 500 anos. Ele é um catecismo especialíssimo, maravilhoso. Entretanto, ele já não está conseguindo dar algumas respostas a questões mais atuais dentro da igreja. Tinha muita coisa que estava acontecendo no mundo que o catecismo romano já não conseguia mais trazer algumas respostas. Então os bispos pediram ao Papa João Paulo II um novo catecismo. Foi então que o Papa João Paulo II chamou ninguém mais, ninguém menos que Joseph Ratzinger, né, o nosso querido Bento XVI. Depois ele vai ser o Bento XVI. Mas ele chamou lá o seu grande amigo, Joseph Ratzinger, um dos maiores teólogos que nós tivemos na igreja, e ele entregou esta responsabilidade a Joseph Ratzinger para que ele pudesse, então, junto com outros bispos e teólogos, elaborar este novo catecismo. Então, ele cumpriu essa missão, reuniu, mostrou, né, o texto para diversos bispos no mundo, que acrescentaram algumas coisas, retiraram outras. O próprio Papa João Paulo II acrescentou mais de 200 coisas no novo catecismo, até que em 1992, portanto, não faz tanto tempo assim, foi finalmente promulgado o novo catecismo da Igreja Católica. Então está aqui o catecismo que a gente conhece como o catecismo amarelo, né? O catecismo da capa amarela. É esse aqui que você pode ver muito bem na imagem, né? Catecismo da Igreja Católica. E, olha, eu sou muito fã desse catecismo, para ser bem sincero. Então, essa nova edição do catecismo, né? Esse novo catecismo, ele foi então promulgado por João Paulo II em 1992 e é uma obra maravilhosa, né? Eu posso dizer que esse é o melhor catecismo, sabe, de todos eles. Bom, aí estou dando uma opinião pessoal, é o que é mais completo, não é? O catecismo romano, você vai ver que a linguagem é outra. Na verdade, inclusive, o catecismo romano ele foi escrito mais para orientar os padres, para dizer para os padres qual era a doutrina, para que eles pudessem conduzir o seu rebanho. Mas o novo catecismo ele é direcionado para todo o povo de Deus. Não que o catecismo romano não fosse, mas esse ele é mais direcionado ainda, né? E ele é mais completo. Ele traz aí questões que a gente não tinha naquela época, né? Eutanásia, por exemplo, a gente não tinha. Clonagem humana, não tinha naquela época. Então o catecismo ele vai trazer estes temas, né, para a igreja, para nos responder, para esclarecer as nossas dúvidas de fé. Então é uma obra fantástica de João Paulo II, de Bento XVI, né, do Ratzinger, dessa comissão. Ele cita muitas vezes o antigo catecismo, o catecismo romano. Então quem gosta muito do catecismo romano aí não vai ficar decepcionado, porque vai ter muita coisa. Um complementa o outro, não é? Tem tópicos que você pode ler nesse novo catecismo, você pode ler no Catecismo de Trento, que um vai complementando o outro, né?